Lucas capítulo 1, verso 15. Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 15. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias, que era um sacerdote, que estava de plantão naquela semana, ou naquele mês, e que precisou entrar no templo naquele dia, para fazer o serviço sacerdotal. E quando ele entrou no templo, o anjo Gabriel, que é um anjo poderosíssimo, que assiste na presença de Deus, foi esse mesmo anjo que apareceu a Daniel, que apareceu em Israel algumas vezes, que apareceu a Maria, para comunicar que ela seria mamãe. Esse anjo apareceu a Zacarias e deu uma notícia que ele ia ser pai, que a Isabel, sua esposa, seria mamãe. E ele disse a João Batista disse a Zacarias como que o seu filho João deveria ser criado. E eu peguei apenas o resumo que aparece no verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, porque será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Espírito Santo, vem com a tua presença poderosa, inunda este lugar. Senhor Jesus, na tua autoridade, no teu nome, eu repreendo todo demônio, todo espírito contrário à ministração e à revelação da tua palavra. E oro com autoridade, lançando por terra todo o poder das trevas, e declarando que o Senhor é o Senhor desta igreja. E nós vamos ministrar a tua palavra como ela é. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Então o anjo do Senhor aparece e dá essa notícia. E João Batista cresceu assim. Mais tarde, quando ele começou seu ministério e depois batizou Jesus, e em Mateus 11, Jesus falou que dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Um homem abstêmio, santificado, consagrado ao Senhor desde o ventre, e que teve experiências profundas com o Espírito Santo, desde o ventre. Amém? Daqui a pouco você fala, tá? No final da mensagem, tá bom? Só abrir um parênteses. Diga amém. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, presta bem atenção nisso. Eu não pedi para colocar esse slide ainda não, por favor, segura aí. Quando eu chegar nesse ponto, talvez você coloque. Porque esse é um dado da Globo. Eu quero passar um negócio aqui da OMS, depois eu chamo isso daí. Isso é um dado saiu na Globo essa semana, sobre 2018. Mas de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o consumo de álcool é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. O uso contínuo do álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para a morbidade, mortalidade e incapacidades em todo o mundo. O consumo de bebidas alcoólicas mata mais do que a AIDS, a tuberculose e a violência juntos. O álcool, agora sim, pode colocar lá. Aí é um dado da Globo que diz que o álcool responde por 2.800.000 mortes no mundo. Esse é um dado que saiu no jornal Globo. Mas eu peguei o dado, pode tirar já, obrigado. Eu peguei um dado aqui da OMS dizendo que o álcool mata cerca de 3 milhões de pessoas a cada ano. 3 milhões. No Brasil, presta atenção, no nosso querido Brasil, cerca de 40 mil mortes por acidente de trânsito tem a ver com álcool. E cerca de 60 mil homicídios ocorrem por ano. Isso também saiu no dado da Globo, e também está aí no dado da OMS, e está aí no Mr. Google. Então, se você juntar 40 mil mortes no trânsito por ano no Brasil,
provocados pelo uso do álcool e as pessoas dirigindo alcoolizadas. Mais 60 mil homicídios, é dado de 2018, hein? 2018, não é 19. Como resultado do consumo de morte. Isso significa que no Brasil, a cada ano, 100 mil brasileiros perdem a sua vida por causa do consumo do álcool. 100 mil brasileiros. E não precisa você beber para perder a vida no trânsito por causa do álcool. O louco está vindo dirigindo embriagado e joga o seu carro ou comete um acidente, famílias inteiras que não tinha nada a ver com a situação, perde a sua vida. É o que acontece frequentemente. Então 100 mil brasileiros estão perdendo as suas vidas por ano por causa do uso e o consumo de bebidas alcoólicas. É bem interessante isso. Agora vamos para o estado de São Paulo. Em São Paulo, no estado de São Paulo, cerca de 55% das mortes violentas, capital, São Paulo capital. Em São Paulo capital, cerca de 55% das mortes violentas estão relacionadas com o uso de bebidas alcoólicas. 55% das mortes violentas. Os danos causados pelo consumo abusivo do álcool causam efeitos crônicos, tais como transtornos mentais, danos psicológicos, cirrose hepática, câncer e mais de 60 condições agudas e crônicas de saúde. Peguei literal. Além de violência doméstica, perda de emprego, os suicídios em São Paulo, no nosso estado de São Paulo, suicídios de pessoas de 25 a 44 anos de idade, mostram que 61% dessas pessoas que se suicidaram, dessa idade, entre 25 e 44 anos de idade, haviam consumido álcool e foi encontrado grande quantidade de álcool no seu sangue. O consumo de bebidas alcoólicas é uma das principais razões da destruição de casamentos e de famílias. Diga misericórdia. Eu conversei com um dos meus discípulos essa semana sobre o assunto. A Bíblia Sagrada é para os verdadeiros cristãos a infalível palavra de Deus. É a nossa única regra de fé e prática. Então, deixe os preconceitos de lado, porque nós vamos estudar o que a Bíblia fala sobre abstinência, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre abstinência e bebidas alcoólicas. E como eu disse, não estou preocupado com o Ibope, porque eu sei que não dá. Por que eu sei que não dá? Porque pastores de algumas denominações aqui de Marília hoje bebem livremente. Tem um pouco de tempo, eu, Rosângela e a minha família cresceu agora, né? Nós éramos 4, que virou 6, está agora indo para 7, e daqui a pouco vem mais. E o que mais tem é pastores na internet defendendo o contrário do que eu vou pregar hoje. Agora eu quero pregar para gente que quer ter estilo de vida santo. Quero pregar para gente que quer agradar o coração de Deus. Eu posso afirmar que pastores de pelo menos 4 denominações e pastores de comunidades novas que surgiram hoje aqui em Marília bebem livremente. Aliás, tem algumas delas que você não precisa nem crer para pertencer. Nem crer em nada. Você precisa ir lá. E de preferência contribuir. Porque hoje, a falta de compromisso com a palavra de Deus é muito grande. Isso significa que nós estamos vivendo no meio da correnteza do cumprimento da profecia de Paulo. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ele disse, o Espírito Santo expressamente diz, que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores de demônios.
Porque eles vão querer muito mais agradar o seu coração e a sua carne do que a Deus. Mas eu estou pregando não por causa dos pastores lá de fora, não por causa desses neoliberais. Eu estou pregando porque eu zelo pelo meu rebanho, aquele povo que está diante do meu pastoreio. Eu não vou chegar diante de Deus e Deus dizer: você não ensinou o que era certo. Eu não quero que você frequente essa igreja e depois vai para o inferno. E também não estou pregando mensagem de reação. Mas antes de eu viajar para o Japão, eu não abro rede social de ninguém, eu não abro nem a minha. Até hoje eu não respondi mais da metade das pessoas que mandaram mensagem me parabenizando. Me perdoa se você mandou, mas eu não vi a maioria. Porque não tem tempo, a minha semana é muito puxada, é muito cheia, eu tenho muita coisa. Mas uma pessoa aqui no Tadel abriu as redes sociais de alguns e estava lá um líder de célula bebendo. E estava um líder, não sei da quanta, bebendo. Estava outro, aqui pastor, você viu isso? Porque os caras bebem, eles fotografam, alguém fotografa e posta. Então vocês mesmos estão se entregando. Então estou resolvendo pregar hoje enquanto é tempo. E quero dizer uma coisa clara: os filhos de Deus também não são amigos do mundo e não pulam carnaval. Você ouviu amém ou não? Lá atrás, quando nem tinha tanta coisa assim, um dia nós estávamos em casa, 4 dias em casa, aqueles, claro, conferência, aquela coisa toda que a gente sempre fez, o retiro. Mas na terça-noite, nós estamos em casa, assim, minha esposa liga a TV, e eu estava uma repórter entrevistando algumas pessoas, estava pulando carnaval no Iara. E quem aparece? Uma membro da igreja pulando, está demais, com um chopp na mão, aquela coisa. Eu falei: amanhã a gente conversa. Não vou contar o final da história, não. Marília é pequena. Mas hoje eu quero olhar com você o que está escrito na Bíblia. Porque os cristãos que gostam de beber, só tem 2 textos que eles se apoiam. Só 2, e aí tentam distorcer mais uns 10. Mas só 2. Ele diz assim: não, pastor, é que Jesus transformou água em vinho. O que eu duvido é que o vinho que Jesus transformou a água em vinho, duvido que aquele vinho tinha o teor alcoólico do vinho atual. Porque eu já fui em Israel várias vezes, eu sei como, e ele serve para a gente lá em Yad Shimoná, um lugar que a gente almoça, como no tempo bíblico, um vinho sem álcool. E ele diz: era assim o vinho do tempo de Jesus. E aí eles usam um outro texto. Não, pastor, porque Paulo falou para Timóteo tomar um pouquinho de vinho, por causa das frequentes dores de estômago. É que o vinho na época era medicinal, tu precisa saber disso. Amém? Vamos lá então? Aperta o cinto. Está comigo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou correr muito, porque eu já sei que o tempo não dá para eu pregar metade da mensagem. Eu fiz uma mensagem pequena, tem só 70 slides. Porque eu não vou te mostrar 2 textos, eu tenho 70 textos para te mostrar. Aí você escolhe se você fica com 2 textos usados por puro pretexto, fora do contexto, para quem quer beber, ou se você vai ficar com o que a Bíblia diz. Porque para mim, o que a Bíblia diz é palavra final. Em primeiro lugar, a abstinência é requerida dos sacerdotes. Vamos lá, projeção comigo aí, que nós estamos juntos. Vocês são demais aí, valeu demais. Quem está aí hoje? Daqui é difícil. Meio escurinho aí. Vamos de novo. Lê comigo. A abstinência é requerida dos sacerdotes. Ou seja, os antigos sacerdotes que entravam para ministrar na presença de Deus não podiam tomar vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Se ingerisse qualquer bebida alcoólica e entrassem no templo do Senhor, eles morreriam.
Ei, Deus não contradiz a sua palavra. Por que eu creio que o vinho que Jesus transformou, a água que ele transformou em vinho, não tinha alto teor alcoólico? Porque se tivesse alto teor alcoólico, seria uma contradição aos princípios que Jesus falou sobre o álcool. Vamos a esse texto, vamos lá, já está aí, né, projeção. Levítico 10, verso 9, olha aí, lê comigo, igreja, vamos lá. Não beberás vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso para as vossas gerações. O que é um estatuto perpétuo? É algo, a palavra já diz perpétuo, dura para todo o sempre. Agora você pode dizer, mas eu não sou sacerdote. E eu te digo, você é sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, lê comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga amém. Então, o texto sagrado diz que se o sacerdote tomasse bebida alcoólica e entrasse no templo para ministrar, ele morreria. E Deus não contradiz a sua palavra. Amém? A Bíblia não tem contradições. E o texto diz, esse estatuto é para você, é para o teu filho, é para a tua descendência, é para a tua linhagem para sempre. Diga amém, igreja. Eu estou passando correndo para você entender. E o Novo Testamento vai dizer que a igreja é sacerdócio real. Diga aleluia. Segundo lugar, a abstinência era a lei para os nazireus. Quem era um nazireu? Deixa eu te explicar. Nazireu eram pessoas separadas por Deus para cumprir os seus propósitos na terra. Os pais também podiam fazer um voto de nazireu para os seus filhos, até antes de nascer ou depois de nascer. E a própria pessoa poderia fazer o voto de nazireu. Esse era um voto de consagração total ao Senhor, de um estilo de vida completamente santo. Diga amém. Número 6, de 1 a 3. E aí o texto vai dizer, disse o Senhor a Moisés, acompanha a leitura, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de nazireu, a fim de se consagrar para o Senhor. Lembra que eu falei que a consagração ao Senhor? Olha o que o texto diz: abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá nem vinagre de vinho, nem de bebida forte, nem tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas e nem secas. Amém? Voto de nazireu era um voto de consagração ao Senhor. E se você é de Jesus, eu e você precisamos ter um voto de consagração total ao Senhor Jesus. Diga amém. Está mexendo com você, mas aprenda o que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo da minha opinião particular, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Depois você faça aí, toma a sua decisão. Mas a minha posição é te apresentar o que a Bíblia diz. Amém? Então recebe a palavra. Diz, se alguém fizer um voto de nazireu, não pode tomar vinho, não pode tomar nada, nem suco de uva, nada. É a palavra que está aí, número 6, de 1 a 3. Agora, se você é um filho de Deus, pastor Luciano Subirá escreveu um livro com esse tema, sobre nazireu. Depois você pode ler um livro dele, você vai ver que mensagem fantástica, que algo, como é tão poderoso, como era tão especial, alguém que vivia esse voto de nazireu para Deus. E nós temos que ver uma vida 100% consagrada ao Senhor. Diga amém. Agora vamos para Juízes, o próximo slide. Juízes 13, versos 2 a 5.
O anjo do Senhor aí, ele apareceu à mulher de Manoá, né? E orientou como ela deveria criar o seu filho. O marido não estava quando o anjo veio. E ele disse que o filho, a mulher não podia beber, e o filho que ia nascer não podia beber. Esse filho seria Sansão. E aí olha o que acontece. Vou ler para você, Números 13, de 2 a 5. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás, darás à luz um filho. Olha o que o anjo vai dizer para ela: agora pois, guarda-te, não bebas vinhos ou bebida forte, não coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás, darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Isso era um voto de Nazireu, separado por Deus. Era o Sansão que ia vir. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Diga amém. O Sansão teve o seu nascimento anunciado por um anjo. E aí o pai chegou da fazenda, da roça, sei lá de onde, do comércio. E quando ele chega, a mulher fala: o anjo apareceu para mim. E esse pai, ele era um homem de Deus. Mas me parece que a mulher tinha mais intimidade com o Senhor do que ele. Porque aí ele fala assim, ele ora. E diz: Deus, é o único caso na Bíblia que o anjo voltou 2 vezes para anunciar o mesmo nascimento. E esse pai ora, ele era um homem de Deus. Ele disse: Senhor Deus, manda o anjo de volta, porque eu não estava aqui quando o anjo apareceu para minha esposa. Manda o anjo de volta, eu quero falar com ele. E que ele ora, e o anjo volta. E quando o anjo voltou, ele não estava de novo. E aí a mulher falou: espera um pouquinho, que meu marido está lá na roça ou lá na lavoura, não sei. E o anjo fica lá na casa esperando. Ela vai lá, chama o Manoá e ele vem. E aí o anjo fala com os dois. Agora o anjo está ministrando para os dois. E aí uma das palavras do anjo, ele repete a mesma coisa que ele tinha dito antes para a mulher. Olha o que está no capítulo 13, verso 14. E aí a orientação é para a mãe e a orientação é para o filho que haveria de nascer. No Juízes 13, verso 14: de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Diga amém. E sabe por que Sansão caiu lá na frente quando ele era adulto? Foi exatamente quando ele quebrou esse voto, e quando ele começou a cair no pecado da prostituição, e quando ele começou a entrar por um caminho quebrando de vício ou de bebidas, quando ele começou a quebrar o voto, e quando ele quebrou o voto, logo ele caiu. Está me entendendo? Diga amém. Você acha que Deus ia mandar um anjo e falar: eu quero que essa mãe, esse filho não beba nada, e lá no Novo Testamento o Senhor ia mudar isso? A Bíblia não se contradiz. Os princípios de Deus são imutáveis. Pode passar o céu e a terra, sua palavra, os seus princípios jamais passarão. Diga amém, igreja linda. Você está, hoje de manhã eu estou te dando uma aula, é uma pregação aula, mas você precisa aprender. Diga aleluia. Se você não bebe, você aprende para ensinar. E aprende para orientar seus filhos ou seus futuros filhos. Diga amém. Aprende para ajudar pessoas. Diga amém. Terceiro lugar, abstinência é obrigação da pessoa sábia. Bom, deixa eu só abrir um parênteses. Há uma grande diferença entre ser inteligente e ser sábio. Sabia disso? Muitos de vocês são inteligentes, mas não são sábios, porque o sábio é aquele que anda no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O inteligente pode fazer várias faculdades, pode ter mestrado, doutorado, PhD, DD, pode fazer uma série de coisas, mas se ele não andar no temor do Senhor, ainda não é sábio. Sábio é aquele que anda no temor do Senhor. Diga amém. Então a abstinência é obrigação para o sábio. Presta atenção. E uma das maneiras de mostrar que você é sábio é você ter uma vida longe das bebidas alcoólicas. Posso ouvir um amém, igreja? Olha o que está em Provérbios 20, verso 1. 21. Eu inverti a ordem. 20, verso 1. Próximo slide.
Isso. Olha comigo, igreja, vamos lá, todos vocês. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Lê comigo, igreja, vamos lá. Todo aquele que por eles é vencido não é. Você é sábio? Pergunta para o teu vizinho, você é sábio? Deixa o versículo aí, pergunta, você é sábio? Se você bebe ou vinho ou bebida forte, você não é sábio. Porque você não está cuidando nem da tua saúde e nem da tua vida espiritual. Por que não é sábio? Vou repetir, você não está cuidando nem da tua saúde física. E você pode entrar para aquela estatística de 100 mil mortes no Brasil por ano. E você não está cuidando da tua espiritualidade. Amém? Se você pensa diferente, quer dizer que eu te respeito. Mas eu preciso te falar a verdade da palavra de Deus. Amém? Provérbios 23, 31, que era o slide anterior, diz para a gente: não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, quando se escoa suavemente. Ele diz: não olhes. Diga assim para o seu vizinho: não é nem para olhar. Fala bonito, cultua comigo. Não é nem para olhar. Quanto mais beber. Amém? Se você está bebendo, eu quero te dar um conselho. Se você tem aquele barzinho na sua casa e você é um cristão, vou te dar um conselho. Chega na tua casa agora na hora do almoço, embebe da pia. Vira tudo lá, joga aqueles restos fora. Não vai dar para alguém não, porque ele pode beber e fazer uma besteira em casa, pode beber e agredir a esposa, pode beber e ir para o trânsito e cometer um acidente, pode beber e fazer alguma coisa. Não serve para você, não serve para ninguém. Embebe da sua pia. Ah, pastor, o que tem esse radical? O sábio, de acordo com a Bíblia, não ingere bebidas alcoólicas. Quem ingere bebida alcoólica demonstra que não tem sabedoria, porque a bebida alcoólica tira o entendimento. Você vai ficar mais lento. Se o seu cérebro fosse como uma Ferrari, você vai virar um Fusquinha 66. Oséias capítulo 4, verso 11. Fusquinha 66, porque meu primeiro carro foi um Fusca vermelho 66. Eu me lembrei dele, Rosângela lembra. Um Fusquinha vermelho 66. E aí, por isso que eu lembrei do 66. Imagina que você tem um cérebro de uma Ferrari, vamos imaginar. Mas você começa a beber, ele vai virando um Fusquinha. Olha, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Você vai ficando mais lento, teu cérebro vai processando de uma forma mais lenta, e você vai perdendo o entendimento. Diga amém. Quarto lugar, vamos passar, vamos comigo, igreja. Eu estou procurando dar minha melhor aula sobre bebida para você, e eu espero que você dê a sua melhor adoração a Jesus, porque eu estou pregando a palavra de Deus como ela é. Amém? Quarto lugar, abstinência era regra para os reis e autoridades políticas. Nós temos um político aí em nível nacional que a fama dele é que ele é cachaceiro. Mas eu não vou dizer nada. Então. E não corre não, aguenta firme aí. Não, Marcos Paulo não, aguenta firme. E se você fugir desse culto, deixa eu te dar uma coisa, te falar uma coisa. Judas saiu primeiro do último culto de Jesus. Estou tirando uma aí, mas antes de sair você pensa quem que saiu primeiro, ou se você vai ser o primeiro. Brincadeira essa parte aí. Então a abstinência era uma regra para reis sábios e para autoridades políticas. Provérbios 31, 4 e 5. Olha o que está escrito: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. E aí ele diz para que não bebam e se esqueçam da lei,
e pervertam o direito de todos os aflitos. O provérbio vai dizer, não é próprio dos reis, não é próprio dos príncipes, ou seja, não é próprio de quem exerce liderança, autoridade. Beber é o que está aí, vinho não é bebida forte, é o que a palavra nos ensina. Agora, olha para mim, talvez você vai dizer, pastor Domingos, mas eu não sou rei e nem sou príncipe. Aí olha para mim e eu te pergunto, aí depende de como você se vê. Porque se você é filho de Deus, você é príncipe, você é princesa de Jesus. Ei, vou repetir, quem sabe você acorda. Se você é filha ou filho de Deus, você é príncipe, você é princesa de Jesus. Porque o álcool escraviza, e príncipes não são escravos. Fala para a pessoa do teu lado, se for mulher, você fala princesa. Diga assim, o álcool escraviza, e príncipes ou princesa não são escravos. Como é que você se vê? Se você se vê como escravo, pode tapar o pé, racha lá tudo. Tapar o pé, nem sei, é uma frase que eu aprendi da gíria aí dos meninos aí. Vai lá. O Márcio sabe todas essas gírias. Aliás, vou fazer uma pesquisa já que eu citei o Márcio. Quantos aqui já beberam para valer? Meu Jesus, levanta a mão, segura lá em cima. Quantos aqui já beberam para valer? Homem e mulher, levanta a mão. Obrigado. Meu Deus, uns 80% do auditório. Jesus. Márcio Guijo, fique em pé. Vou dar seu testemunho por você, me permite? Câmeras estão ligadas, você me permite? Legal. O Márcio, posso falar? Rasgado. O Márcio bebia todas. Ele saía do serviço e ia beber todo dia até 11 da noite. Esse Márcio Guijo, esposo da Jane, sua esposa. A esposa veio e fez o face a face. E ela gostou tanto, se converteu. E ela fez um pedido a Deus com 4 pontos. Ela queria uma nova casa, não era? Vê se eu estou lembrado. Queria o marido convertido. E que mais? Queria que a família transformada. Uma casa, uma casa nova. Aí o que acontece? O Edivaldo e a Malu, a Jane é a irmã do Edivaldo. Aqui, está bem aqui. O Edivaldo chamou o Márcio para fazer o face a face. Desse jeito, bebendo todo dia. Não era todo dia, Márcio? Eu acrescentei alguma coisa aqui? Acho que tem mais coisa. Mas, o Márcio foi para o face a face. E ele chegou aqui, já tinha tomado um bocado antes de ir no face a face. Mas ele voltou do face a face. Ele nunca mais voltou no bar. Márcio nunca mais precisou beber. Dá uma salva de palmas mais forte, Jesus. Obrigado, Márcio. Obrigado por permitir contar seu testemunho. Márcio hoje é um preletor, é um líder nessa casa, é um dos homens líderes aqui, um líder forte aqui nessa casa. Isso tem quantos anos? 5? 9 já? Não deu não, era 2012. Aí, 14 de abril de 2011, ele sabe de cor, porque foi a data da libertação. 9 anos. E ele é um santo homem de Deus, porque o Evangelho muda, o Evangelho transforma. Você vai falar, você expôs o Márcio. Não, ele já deu esse testemunho no face a face quantas vezes, já deu aqui nesse palco, no encontro de homens. Por isso que eu pedi ficar em pé. Se ele não tivesse dado testemunho em público, eu não pediria. Mas você já deu aqui mesmo nesse palco, né, Márcio? Já até gravou também e já saiu aqui no PIB News. Então por isso que eu pedi, tá? Não estou expondo. Agora, presta bem atenção. Aqui é uma igreja de ex. Diga, essa é uma igreja de ex. Tem ex quase tudo. Até ex-alcoólatra. Você pode imaginar uma série de ex aí. Ex. Graças a Deus por isso.
Porque o Evangelho liberta, o Evangelho transforma. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Amém? Se você se vê como príncipe ou como princesa, então não beba. Quinto lugar, vamos lá, deixa eu passar, eu preciso passar pelo menos até o ponto 15, se eu vou correr um pouco mais. Quinto lugar, abstinência foi um legado dos recabitas. Um pai chamado Jonadab, que homem especial, um dos homens mais especiais da Bíblia. Esse homem foi mais especial do que o sacerdote Eli, e mais especial do que outros sacerdotes que existiram, porque esses sacerdotes não cuidaram dos seus filhos. Mas olha, esse homem deu uma ordem aos seus filhos, para que eles nunca ingerissem nenhum tipo de bebida alcoólica, e eles guardaram e preservaram isso por centenas de anos, e talvez essa descendência está preservando até hoje, esse princípio de abstinência. Jeremias 35, o quadro é o seguinte: a nação de Israel estava pecando muito contra Deus, estava sendo infiel, e Deus queria usar o exemplo dos recabitas para ensinar um princípio de fidelidade a Deus. Jeremias, eu estou pegando bem resumido, Jeremias 35, 5 e 6 diz assim: Jeremias pegou os descendentes desse pai, chamado Jonadab. Jeremias chamou os descendentes deles 200 anos depois do pai. Escute isso, 200 anos depois daquele pai, Jeremias trouxe os descendentes, tataraneto de Jonadab, sei lá, tataraneto, trouxe para o templo, no templo, numa dependência, colocou uma mesa, serviu vinho de primeira, não era xinguilim, eles serviam vinho de primeiríssima, taça, o texto diz que ele colocou taça, pôs diante deles, dos filhos da casa de recabita, taças, não era copo de vidro, taças, cheias de vinho, e copos, ele disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais, nunca, ainda usam jamais, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Verso agora de número 8, e olha o que eles respondem, na casa de Deus, no templo. Jeremias, um dos 3 maiores profetas, olha o que eles responderam: nós obedecemos à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nem nossas filhas. Meu Deus, esse pai 200 anos depois de morto, olha para mim, pai que está aqui, esse pai 200 anos depois de morto, estava influenciando a sua descendência, mais do que muitos de vocês que estão vivos aqui. Porque você não influencia seu filho para o caminho da verdade, você deixa seu filho ir para o mundo, você deixa seu filho ir nas festinhas de fim de semana, você deixa seu filho ir nas festas rave, onde rola todo tipo de droga, inclusive as drogas sintéticas, você deixa ele ir nas festas, nas chácaras, você deixa ele ir numa série de lugares, e você está dizendo: sei lá o que é que tem, você vai ver o que é que tem, a hora que ele tomar outro caminho, a hora que ele tomar um caminho irreversível. Mas esse pai, 200 e poucos anos depois de morto, os tataraneto lá, sei lá o que dele está dizendo: nós obedecemos a voz do nosso pai Jonadab. E sabe o que Deus disse no final desse capítulo? Mais lindo é que quando um pai ensina os seus filhos o caminho santo e direito, Deus toma essa família como família sacerdotal na terra. Se você for para o final do capítulo 35 de Jeremias, verso 18, 35, 18, 19, pode até colocar, Deus disse assim, Deus aplica a lição para Israel, ele diz: está vendo, Israel, esses filhos são obedientes ao seu antepassado, mas Israel não me obedece. Aí Deus diz assim, olha, projeta para mim, 35, 18, 19, obrigado. E aí, principalmente o 19, Deus diz assim, o profeta diz: assim diz o Senhor Deus dos exércitos. E aí ele diz: nunca faltará um homem a Jonadab, filho de Recabe, que assista na minha presença. Deus, o Deus do céu,
abriu a sua boca e disse sempre, o que esse texto está dizendo é que enquanto a humanidade existir, um descendente desse pai, ou no mínimo um, ou essa linhagem, vai estar servindo a Deus. Sabe o que muita gente acredita? Que boa parte dos judeus messiânicos são descendentes de Jonadab, filho de Recabe, porque Deus empenhou essa palavra, que essa linhagem era uma linhagem dele, porque aquele pai deu uma ordem de abstinência. Papai, se você está achando que ensinar seu filho a deixar de beber é você ser radical, então seja e ensine, porque você não vai agradar teu filho enquanto ele é pequeno, mas você vai agradar o coração de Deus. E quando teu filho tiver 20 e poucos anos, ele vai te agradecer. Ele vai olhar e falar: papai, muito obrigado. Mamãe, muito obrigado. E sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar a tua descendência como uma linhagem santa nessa terra. Diga amém. Você pode falar assim: não, meu filho e eu, a gente bebe socialmente. Ei, a pesquisa, inclusive é uma frase que eu vou usar aqui em um dos pontos. Eu peguei uma frase da pesquisa que diz: ninguém sabe o limite que a pessoa tem. Você só sabe o teu limite quando você testa. Quando uma pessoa começa a beber, ele não começa sendo alcoólatra. Ele começa bebendo socialmente. Lá na frente ele pode se tornar um alcoólatra. Lá na frente ele pode ser vítima de uma doença, de um acidente ou de um problema familiar. Sexto lugar, correndo mais um pouquinho. Vamos lá? A abstinência foi um princípio de Daniel. Todo mundo admira Daniel, mas sabe por que Daniel foi o que ele foi no Império Babilônico e mais tarde no Império Medo-Persa? Porque ele tomou a decisão de viver um estilo de vida completamente santo, um estilo de vida completamente consagrado a Deus. Por isso ele evitava qualquer tipo de bebida. Daniel capítulo 1 verso 8 diz: mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele tomou a decisão de ser um abstêmio, e Daniel era abstêmio total. Por isso chegou aonde chegou. Diga amém. Por isso ele era sábio, por isso ele era amigo de Deus, por isso ele recebia as revelações de Deus, por isso ele tinha sabedoria, por isso ele era mais sábio do que todos os outros sábios da Babilônia. Diga amém. Sétimo, abstinência é a condição para o pastorado. Seja um pastorado de uma célula, ou de um pequeno grupo de família, seja pastorado mesmo. Abstinência é a condição para quem quer ser um pastor verdadeiro. Pastor verdadeiro. Pastor que agrada o coração de Deus e que é um modelo para o rebanho. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de neoliberais. Eu estou falando de gente séria. Gente que crê na Bíblia como ela é. Não gente que distorce a Bíblia. Tem uns grupinhos aí dizendo: nós estamos repensando a Bíblia. Lançaram até uma Bíblia dizendo: a Bíblia que não é para religiosos. Então tem uma série de coisas. Nós estamos vivendo no meio de um cumprimento de uma profecia de esfriamento da fé, de afastamento da verdade e de doutrinas de demônios. Mas 1 Timóteo capítulo 3, versos 2 e 3 diz: é necessário, pois, que o pastor, pode ser que numa versão apareça bispo, é necessário, pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. E olha aí, não dado ao vinho, não apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Tem todas essas qualidades e muitas outras, porque hoje eu estou falando de álcool, por isso eu estou destacando um cara que não é bebedor de vinho. Diga amém. Diga amém. Tito 1,7. Porque é indispensável que o pastor seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, e olha aí, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, se você tem um sonho
pastoral. Entenda, você vai precisar ser um nazireu de Deus, se você quiser agradar a Deus. Agora, se você quiser ser mais um, aí é com você. 8º lugar. Abstinência é a condição para ser cheio do Espírito Santo. Quantos de vocês querem ser cheios do Espírito Santo? E o que não levantou a mão quer ser cheio de quê? Vou perguntar, quantos querem ser cheios do Espírito Santo? A condição para um cristão nascido de novo, uma pessoa nascida de novo, ser cheio do Espírito Santo, é abstinência total. O Espírito Santo não enche pessoas alcoólatras, não enche quem toma bebida alcoólica. É o que nós vemos desde o Velho Testamento. Vamos lá, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Amém, igreja? Mais uma vez, volta ao texto de Lucas 1,15. Quando o anjo Gabriel fala com Zacarias, pois ele será grande diante do Senhor Deus. Por isso não beberá vinho nem bebida forte, porque será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Diga amém. A vontade de Deus é que você seja sempre cheio do Espírito Santo e jamais cheio de bebida alcoólica. Posso ouvir um amém? Vocês estão comigo ou não? Amém. Alguém está entendendo a palavra? Está recebendo a palavra? Amém. Vocês querem agradar a Deus? Amém. Então, essa igreja prega abstenção total. E os pastores aqui vivem abstenção total. Porque se você vê um dos meus pastores bebendo, pode falar comigo, que a gente manda ele embora no mesmo dia. Eu já mandei 2 embora por causa disso, no passado. E se alguém quiser ser o terceiro, é só beber. Para Jesus pode fazer bem legal. Como eu disse, eu respeito quem pensa diferente, mas eu tenho um compromisso. Eu sou filho de uma pessoa que foi alcoólatra. Eu sei o que o álcool causa numa família. Eu tenho um irmão que infelizmente ainda bebe. Eu tenho pessoas ligadas à minha família, parentes que ainda bebem. Eu não tenho nenhum problema com eles por conta disso. Como não tenho nenhum problema com você, mas eu preciso te ensinar o caminho santo e direito. Não no lugar. Nossos filhos não devem ingerir bebida alcoólica, nem de brincadeira. Diga comigo, meus filhos não devem ingerir bebidas alcoólicas. Devemos criar nossos filhos em consagração total ao Senhor nosso Deus. É o que ensina Deuteronômio, Salmos, é o ensino Provérbios, é o ensino da Bíblia toda, do Velho e do Novo Testamento. Os nossos filhos sendo criados para Deus. E uma das coisas é longe das bebidas alcoólicas. Posso ouvir um amém, senhores pais? E para você que está ensinando seu filho a beber socialmente, papai, escute isso. Aí eu copiei isso aqui, até o Eli que passou isso para mim. Não há dado seguro para o consumo de bebidas alcoólicas. Vou repetir, não há nível seguro para o consumo de bebidas alcoólicas. Talvez vocês controlem, mas você sabe como será seu filho? Você conhece o limite dele? Você sabe onde ele vai parar? Vou repetir, não há nível seguro para o consumo de bebidas alcoólicas. São pesquisas aí fora. As pessoas pesquisam nessa área. Mas uma vez, o anjo apareceu aos pais e disse: Sansão vai ser criado longe da bebida. João Batista vai ser criado longe da bebida. Os filhos devem ser criados longe da bebida. Amém? Isso é tão sério que lá no Deuteronômio fala que se o filho fosse beberrão, ele devia morrer. Hoje não existe mais, por favor, isso não vale para hoje. Mas só para te informar como é que Deus trata isso no Velho Testamento. Na lei mosaica, Deuteronômio 21, versos 20 e 21.
Se o filho fosse um rebelde, um beberrão, ele tinha que morrer. Na lei antiga, tá? Isso era lá. Por favor, não tem nada a ver com hoje. Só para te informar. E lhe dirão: esse nosso filho é rebelde, é contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, ou seja, é desobediente, é dissoluto. E olha aí, e beberrão. Então todos os homens da cidade apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todos Israel ouvirá e temerá. Que coisa dura. Se os pais tivessem um filho rebelde, beberrão, com todas essas coisas, ele levava no conselho dos anciãos e falava: esse cara é um beberrão, é um rebelde, ele é desobediente, ele é isso, não tem jeito. E o conselho falava: ah, é? Era o pai e a mãe que estavam falando. Apedrejava. Era o que a lei dizia. Não temos relato de nenhum caso aí que aconteceu assim, ó, foi lá e levou e aconteceu. Mas é o que a lei dizia, a lei mosaica. Você acha que Deus vai contradizer a Bíblia? Se Ele está dizendo que se o filho fosse isso, ele tinha que morrer. 10. Abstinência também é requerida pelo amor fraternal. Ou seja, olha para mim, igreja, por amor aos nossos irmãos mais novos na fé. Você não deve ingerir bebidas alcoólicas. Você deve dar bom testemunho dentro aqui do culto e fora do culto, no trabalho, na sociedade, no restaurante, onde você estiver. Seja um exemplo de santidade para os novos convertidos. E aí Paulo enumera várias coisas, que eu pego alguns aí até pelo estômago. Romanos 14, 21. Bom é não comer carne demais. Eu estou melhorando o texto. Bom é não comer carne, nem, olha aí, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que o teu irmão tropece, ou que se escandalize ou se enfraqueça. É o ensino de Paulo. Ele diz: não faça também por causa dos seus irmãos. Número 11. O uso de bebidas alcoólicas causa sérios problemas. Eu quero enumerar esse problema rapidamente e depois a gente pode orar. A bebida alcoólica, o uso da bebida alcoólica pode trazer sérios problemas para a pessoa, para a família, para outras pessoas, para a sociedade, e pode causar para você pobreza e morte. Primeiro, problemas financeiros e pobreza. Provérbios 23, 20 e 21. Não estejas entre os beberrões de vinho. Como é que lê, igreja, comigo? Você não está, isso não participa, não é teatro, não. Nem precisa você fotografar ou filmar. O estudo vai para a célula, vai para o aplicativo na íntegra. Você pode baixar lá, fica com tudo isso para ajudar a pessoa. Lê comigo. Não esteja. Continua. Porque cai o quê? É o que a palavra da verdade diz. Então o texto vai dizer: não esteja entre os glutões. É o que está dizendo. É glutonaria, comer demais. E nem entre os beberrões, porque isso vai trazer pobreza. E a sonolência vai vestirá de trapos o homem. Provérbios 21, 17. Presta atenção. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. É o que a Bíblia está dizendo. É a Bíblia que você carrega aí debaixo do braço. É a minha Bíblia, é a sua Bíblia. Amém? Diga: é a palavra de Deus, como ela é. Problemas físicos. Vamos lá, próximo slide aí. Olha esse texto de Provérbios 23, 29 a 35. Olha, ele faz várias perguntas. Para quem são os ais? Para quem os pesares, a ressaca? Para quem as rixas dentro de casa ou fora? Para quem as queixas? Olha aí. Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Aí ele responde essas perguntas. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. E ele repete: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, quando escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra venenosa, como o basilico, como a serpente. E aí ele vai dizer que se você beber bastante, você vai alucinar, seus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração vai falar perversidade. Bêbado fala, o cara não tem coragem de falar quando está sadio, enche a cara e fala um monte de asneiras.
Serás como quem se deita no mar. Se você consegue deitar sobre as ondas, o que ele está dizendo. Ou seja, tua cabeça vai balançar. Você vai ter uma labirintite de graça. Aí ele diz, como os que se deita no mastro do navio, como se fosse possível. E ele diz assim, espancaram-me, o corpo amanhece doído, né? Quem já bebeu sabe o que acontece no outro dia. O corpo parece que se levou uma sua. Espancaram-me e não me doeu, vocês não percebi quando apanhei. Bateram-me, mas não senti, estava bêbado. Quando despertei, então tornarei a beber. Problema de liderança. Olha o que o vinho pode causar. No dia da festa do nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá as mãos aos zombadores. É o que denuncia Oséias 7,5. Problemas familiares. Posso enumerar vários problemas familiares, mas quantas brigas domésticas, quantas esposas agredidas por maridos alcoólatras, quantos filhos abusados, agredidos, quantas agressões, quanto divórcio, quantas mortes no Brasil, por causa do uso do álcool, causando a destruição de milhares de casamentos, de milhares de famílias, no Brasil e ao redor do mundo. O álcool, como você viu, tem causado a morte por acidente automobilístico de milhares de pessoas. 12, eu só vou mais 3 pontos. Segura aí, e aí, 2 minutinhos sim que a gente encerra, passa a régua aqui, mas eu preciso que você escute isso. O Senhor Deus condena a embriaguez. Diga comigo, o Senhor Deus condena a embriaguez. Isaías 28:3. Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai da sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai, olha aí, ai é juízo na Bíblia. Um ai é um juízo. Ai dos que são dominados pelo vinho. Isaías 28:3. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Isaías 28:7. E esses também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé por causa da bebida fermentada. Olha o que ele vai falar dos sacerdotes e dos pastores, aí sacerdotes e profetas. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada, e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões e tropeçam quando devem dar um veredito. Eu fui em casamento aqui que eu vi pastor tão bêbado e líder de igreja tão bêbado que só faltava chamar Jesus de Genésio e urubu de meu louro. Eu só estou dizendo o que eu tenho vivido e o que a Bíblia diz. Faça a sua escolha, toma a sua decisão. Só mais 2 pontos. Como discípulos de Jesus, nós devemos ser sóbrios. Diga, devo ser sóbrio. Fala, eu devo ser sóbrio. 1 Pedro 1:15-16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. Ou seja, o discípulo de Jesus, ao contrário de estar embriagado, a Bíblia diz, seja sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Romanos 13:13. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonaria, nem em bebedeiras. Veja que o Velho Testamento, Jesus e os apóstolos estão dizendo, não beba. Mas você está ouvindo seu pastor, seu líder dizendo, não tem problema. Então você vai de encontro aos profetas, você vai de encontro a Moisés, você vai de encontro aos profetas, você vai de encontro a Jesus, você vai de encontro a Paulo, você vai de encontro a Pedro, você vai de encontro a João, você vai de encontro a tudo, porque afinal de contas, o teu pastor tem mais revelação do que eles. Diga misericórdia. Amém? O pessoal louvou para subir, só vou enumerar 2 coisas. As bebidas alcoólicas pertencem ao império das trevas.
nós somos filhos da luz. Diga amém. 1 Tessalonicenses 5, 7, 8. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam de noite. Agora é qualquer hora. Nós, porém, somos filhos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Jesus é a luz do mundo. No Sermão da Montanha ele disse: vós sois a luz do mundo. Colossenses 1,13, nós somos transportados do império das trevas para o reino de Jesus. A bebida pertencia à velha vida. Eu quero enumerar duas coisas nesses 5 minutos. A primeira delas, olha bem para frente: os alcoólatras não entrarão no céu. Ouça, os alcoólatras não entrarão no céu. Você pode continuar no caminho. A questão é, possivelmente, você vai curtir a eternidade do outro lado da vida, nas profundezas do lago de fogo. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, olha aí, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ele dá uma lista de uma série de pecados. E ele diz: se alguém morrer na prática desse pecado, não vai entrar no céu. Se você morrer na prática do alcoolismo, o mais provável é que teu lugar não será o céu. Faça a sua escolha. Como discípulo de Jesus, nós devemos evitar a bebida. Lucas 21, 34. Jesus disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações sobrecarreguem de glutonaria e de embriaguez, e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Em Mateus 24, 37, 39, Jesus diz como foi nos dias de Noé, que os homens comiam, bebiam, casavam e davam casamento, até o dia que não entrou na arca, e não perceberam, veio o dilúvio e levou a todos. Ele diz: será assim na vinda do Filho do Homem. Eu queria ir no último ponto e dizer mais algumas consequências da bebida alcoólica. Em Gênesis 9, de 20 a 27, a Bíblia mostra Noé, depois do dilúvio, plantou uma vinha, fez um vinho, tomou, ficou embriagado, e amaldiçoou um neto chamado Canaã. E a partir desse neto, desencadeou-se uma descendência de Canaã, uma linhagem muito problemática na terra. Outra coisa, descendência amaldiçoada. Em Gênesis 19, de 30 a 38, mostra Ló, embriagado pelas próprias filhas, cometendo um incesto com as filhas. E por causa desse incesto que ele cometeu embriagado, 2 nações, os moabitas e os amonitas, foram nações amaldiçoadas. Tudo começou com a noite em que as filhas embriagaram o pai. Morte na família. A Bíblia já mostra isso. Em 2 Samuel 13, de 28 em diante, Absalão deu ordem aos seus servos, que era para dar muito vinho a Aminon, irmão dele, que tinha estrupado a sua irmã Tamar, para que quando ele tivesse embriagado, ele devia ser morto. E assim foi feito. E houve morte na família do rei Davi. Aminon foi morto pelos servos de Absalão. Queda do Império Babilônico. Em Daniel 5, o capítulo todo vai mostrar a queda do Império Babilônico nos dias do rei Belsazar, porque ele estava dando um banquete para 1000 dos seus ministros, empresários. Na época, a linguagem de hoje seria empresário, 1000 dos seus grandes. E ele trouxe as vasilhas do templo que Nabucodonosor, seu pai, tinha trazido de Jerusalém. E uma mão apareceu na parede, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Contou Deus o teu reino e acabou. E na mesma noite esse rei caiu, o Império Babilônico. Divórcio. O rei Assuero, do Império Medo-Persa,
deu um banquete de semanas para os homens principais do império, que era um império vasto, que ia da Índia à Etiópia. Esté 1, de 1 a 22, vai dizer: a rainha Vasti resolveu também dar uma festa de uma semana, e quando ela estava já embriagada, o rei mandou ela entrar, porque ela era muito linda, que ele queria apresentar para os seus ministros, seus governadores. Ela disse não, porque ela estava embriagada, e o rei divorciou-se. Mas a causa básica foi a bebida alcoólica dele e dela. Vamos ficar em pé.